Ô, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. O trio escocês Churches faz um synth pop com bastante referência oitentista. Eu escrevi sobre os dois primeiros álbuns, embora eu não consiga achar no meu blog, mas eu sei que tem também no site do 80 Minutos. São textos curtos, mas eu adorei os dois primeiros álbuns. Efervescentes, alegres, totalmente cheios de teclado, sim. Aí eu me lembro que acho que o álbum Love is Dead, de 2018, eu não gostei muito e talvez por isso, acho que não coloquei seguindo, né, aqui no Spotify, eu perdi o álbum de 2021, tá? Até que outro dia, estou gravando isso aqui em julho de 2023, 2 anos quase depois que o Screen Violence saiu. Um espectador do canal que adora filmes de terror e, portanto, percebe que eu também gosto, né? Acho que é por isso que ele frequenta bastante o canal, falou que ele viu uma crítica sua, uma resenha sua sobre o álbum Screen Violence do Churches. Acho que você vai gostar e você vai conseguir perceber referências de horror. Quando ele falou Churches, que eu já conhecia o nome, né? Gostava dos dois primeiros álbuns. Álbum de 2021, falei, que? E horror, né? Falei, nossa, isso eu preciso ouvir. Né? E aí fui aqui, vim no Spotify na hora e ouvi. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa, né? Bom, o título, Screen Violence, mas vamos chegar lá. A capa, eu não vou tocar o álbum, que deve cheio de direitos autorais. Eles têm já quase 5 milhões de ouvintes. Eles são indie, mas já deve ter muito problema se eu tocar aqui. Eu achei primeiro com relação à capa, né? Porque a capa é uma mão ensanguentada, assim, é super de filme de horror. E eu acabei vendo que tinha uns trailers para o álbum, né? Eu nunca vejo essas coisas, mas como eu ia fazer a resenha, eu tinha trailers para o álbum e eu percebi que nos trailers eles fizeram um deepfake lá de se colocar no que eu percebi serem filmes de terror, né? E me chamou a atenção que eram, às vezes, filmes pouco conhecidos. Driller Killer, isso não é conhecido do grande público. Não, esses três aí gostam de filme de terror mesmo. Como já faz 2 anos que o álbum foi lançado, eu vi que tinha remix do John Carpenter. John Carpenter, diretor do meu amado Halloween, provavelmente o meu filme favorito de todos os tempos, né? E porque o John Carpenter é um excelente músico. Falei, nossa senhora! E claro, né? O príncipe das trevas oitentistas, o Robert Smith, vocalista do The Cure, participa também do álbum. Falei, não, eu tenho que ouvir isso, né? Primeiro eu me preparei, depois fui ouvir. Antes de comentar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Amei! Faz umas 2 semanas que eu não paro de ouvir esse álbum aqui. Realmente ele tem muito a ver com... bom, o nome é Screen Violence, violência de tela, violência na tela. Essa violência na tela, não só tela de cinema, né, relacionada aos filmes de terror, mas diz que foi um dos primeiros nomes que eles acharam até para colocar na banda, mas depois eles escolheram churches, né, igrejas. Só que esse churches, o U, na verdade é um V, essa é uma forma antiga do U. Mas enfim, e também essa violência nas telas, também não é só, porque assim, muita gente fica falando que os filmes de horror incentivam violência, né? A violência nas telas das redes sociais, do Twitter, do Facebook, da internet, então dos celulares, notebooks, computadores, tal, é enorme. Uma das influências foi que a vocalista, né, recebe desde a fundação da banda muitas trollagens falando que vão estuprá-la, ameaças de morte, ameaças de estupro, insultos. Isso foi muito aumentado quando eles se posicionaram, a banda se posicionou, né, contra o Chris Brown, lá, que ele bateu na Rihanna e tal. Nossa, a Lauren Mulberry recebeu assim, um monte de ameaça de morte. Então, tudo isso conta, né, para essa violência, sem contar que o álbum começou a ser composto em fevereiro de 2020, ele foi lançado em 2021. A gente sabe o que aconteceu com o mundo a partir de março de 2020, né? Lockdown, pandemia, morte, morte, morte.
aí negacionismo, violência mil, esse mundo e tal, e a banda separada, né? 2 estavam em Los Angeles, mas um havia ido embora para Glasgow. Eles tiveram que fazer o álbum, então, meio que por e-mail, né? E a gente percebe a influência do horror em títulos, né, de músicas, por exemplo, Violent Delights, né? Esses prazeres violentos, How Not to Drown, que é maravilhosa, que tem o Robert Smith, né? Como Não Se Afogar, Nightmares, Pesadelos, um dos filmes que eles mais amam, além do meu amado Halloween, né? Tanto é que o John Carpenter trabalhou com eles citam como influência o Nightmare on Elm Street, ou seja, o filme lá do Freddy Krueger. Mas eu estou deixando a faixa mais de terror, assim, para o final, né? Final Girl. A Final Girl, a garota final. Na verdade, esse termo foi criado por um artigo acadêmico, tá? Lá em 1992, uma professora lançou um livro, Mulheres, Serras Elétricas e o Horror, Final Girl, uma coisa assim. Aí que essa denominação pegou. A Final Girl é aquela garota boazinha, sem vícios, que sobrevive no final dos filmes slasher, né? Ou aquela garota que é apagada, assim, tem trauma e depois ela se fortalece, né? Se empodera e derrota o Boogeyman, derrota o bicho-papão. Ela não morre, mas ela paga um preço alto, né? Porque essas mulheres, essas Final Girls, elas sobrevivem, mas vão carregar trauma o resto da vida. E tem uma coisa, né? Ou elas aparecem no próximo filme da franquia para serem mortas, ou elas nunca mais são lembradas. Então, o horror desse álbum, nas letras, também está no horror da violência de gênero, no horror do gaslighting. Tem uma faixa, he said, she said. Ele disse, ela disse. Então, coisas do tipo assim, você tem que ser magra, mas não pode ser anêmica. Você tem que fazer isso, mas não pode ser aquilo. E aí a música é estabelecida como se fosse um diálogo. E aí tem uma hora que a mulher, né, no caso, tudo a Laurie que canta, mas são depois eu vou contar um negócio. É como se fosse um diálogo. Tem uma hora que ela fala, eu tô ficando doida, né? Gaslighting. Vocês querem o que de mim? Para diferenciar que é um diálogo, os vocais estão... Algumas partes dos vocais estão tratadas com essas coisas aí, que o pessoal às vezes nem gosta, que distorce a voz, né? Ou às vezes a voz está distorcida, às vezes a voz está abafada, às vezes a voz até está suprimida. Tá vendo como se a tecnologia, né, autotune, eles usam, se a tecnologia, se a narrativa da canção exige ou propicia que você use autotune, distorção de voz, qual é o problema? Né? Não tem problema nenhum. Então, assim, é um álbum que fala mesmo dos derrotados, das pessoas, e elas se recusam a ser a Final Girl, porque ela não quer ir para um saco de morte, ela não quer morrer, mas também não quer ficar traumatizada, né? Ela está querendo um mundo, ela reconhece, nas várias letras que eu prestei atenção, ela reconhece as violências, tal, mas ela quer um mundo mais de esperança. É um ótimo álbum, assim, tem algumas falas de paralisia, né? Sleep paralysis, aquela paralisia do sono, assim. São imagens que, para nós que gostamos de filme de horror, a gente capta na hora. É coisa de fã para fã. Deu para perceber que eles realmente gostam. Não significa que vai falar do Jason, do Freddy, mas tá lá, né? Quando fala Nightmare, pesadelo, sabendo que eles gostam de filmes de terror, eu lembro do Freddy Krueger. Scream Violence. Não dá para eu deixar de lembrar do Videodrome, lá do... agora não vou lembrar o nome mesmo. Senior momento aqui, né, do diretor canadense Cronenberg, David Cronenberg. E é claro, eles são synth poppers. Claro que a Debbie Harry, do Blondie, e
atriz do Videodrome, inspirou, né? E aí depois eu vi numa entrevista que eles conheceram a Debbie Harry, e a Debbie Harry curtiu a música, e eles falaram, nem sabe que a gente é fã do filme dela e que o filme dela influenciou a gente e tal. Então, assim, é um álbum bastante esperto em termos de letra. A produção tá bem legal, tá mais sombria, né? Não é mais aquele synth pop pulante, totalmente alegre do começo dos dois primeiros álbuns. Agora, este synth pop vem muito, assim, na seara, né, de misturado às vezes com uma coisa meio gótica, uma coisa meio pesada. Então, muito influenciado por dois álbuns específicos do The Cure, né? O Pornography e o Disintegration. Aí não é à toa que eles chamaram o Robert Smith lá no How Not to Drown, que você percebe assim totalmente The Cure, né? Mas também tem influência de um certo Depeche Mode, talvez da época do Music for the Masses, alguma coisa entre 86 e 89, um Depeche Mode desse. Influência da Kate Bush, do The Dreaming, deu para sacar que tem, né, as percussões do The Dreaming. Waking the Witch, tem uma faixa que lembrou, que é um pedaço lá da Kate Bush de 1985, The Sundays, né? Mas também alguma coisa de Big Beat. Big Beat é aquele som eletrônico de final dos anos 90, começo dos 2000, do Prodigy. Você tem algumas coisas de percussão que me lembraram o Prodigy. Então é um synth pop que está assim muito escurecido, né? Sombreado por umas coisas meio góticas, por umas coisas mais soturnas, né? Por outro lado, mesmo em faixas como California, você não deixei de, sei lá se eu imaginei o que foi, umas coisinhas de California Dream, lá do Mamas de Papas, mas não significa que ficou anos 60, não. É um álbum de synth pop, só que esse synth pop já não tá tão alegre, né? Ele é denso e às vezes tenso, né? Só que é um barato, porque ele fecha, na verdade, com essa faixa aqui, Better If You Don't, com uma coisa mais guitarrada, né? Não vira metal, não é isso que eu estou dizendo, mas a ênfase não está nos sintetizadores ou na eletrônica, e sim na guitarra. É um grande álbum, eu amei, e agora, finalmente, eu coloquei aqui, seguindo, né, o Churches. Eu escuto no Spotify, quando streaming, né? Eu finalmente coloquei aqui, porque em 2023 tem aqui já um single que saiu em fevereiro, chama Over. Quero ficar prestando atenção para ver quando que esse trio lança outra coisa, né?